porque a gente está saindo de uma reunião para entrar na outra, saindo de uma reunião para entrar na outra. Foram boas as reuniões de hoje até agora, né? Uma outra coisa que eles nos disse também, que o assustou, foi que a quantidade de denúncias que eles receberam, milhares. E eu não tenho dúvidas que o mundo saberá e esse relatório terá a verdade contida que no Brasil a gente não está numa democracia. Curta, comente e compartilhe. Eu consegui fazer Paulo Figueiredo Show, mas é por um bom motivo. Porque a gente está saindo de uma reunião para entrar na outra, saindo de uma reunião para entrar na outra. Foram boas as reuniões de hoje até agora, né? Sensacionais. Com certeza vem muita notícia aí, então segue o canal, em que pese não ter o programa de agora, mas daqui a pouquinho vem muita novidade boa. O problema do Paulo Figueiredo Show é que Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo. Então quando o Paulo Figueiredo está dentro de reunião e não consegue fazer o show, a gente tinha preparado um programa ótimo pra gente, mas às vezes as atividades de ter que brigar aí pelos nossos direitos, pela nossa democracia, acabam tomando um tempinho. Mas nosso programa continua, nosso programa volta em breve e volta com muito mais novidade. Eu agradeço o apoio de todos vocês, aqueles que podem me apoiar. Tem o link na descrição para aqueles que podem apoiar meu trabalho, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Obrigado mais uma vez, pessoal. Um abraço. Acabamos de sair com a reunião com o senhor Pedro Vaca, relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós tínhamos ali um total de 12 parlamentares, entre senadores e deputados. Tivemos um tempo maior do que previsto para poder explicar e mostrar os nossos casos, o caso de censura, de perseguição, do atropelo constitucional, da ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil. E eu posso te dizer agora que nós, depois de passarmos 1h30 conversando com ele, eu tenho certeza que ele finalmente entendeu a gravidade da situação aqui no Brasil. Nós mostramos evidências, provas, vídeos com falas do Barroso falando perdeu o Mané, fala do Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, falas do Barroso dizendo que eleição não se ganha, se toma, falas do Alexandre de Moraes. Então, manchetes da imprensa brasileira, da imprensa tradicional, que corroboram tudo que nós havíamos denunciado nos Estados Unidos, que o Brasil vive sob um regime de ditadura do judiciário, que a censura que reina plenamente em parceria com o governo do Lula. Eu saí de lá com a sensação de que nós vamos ter em breve um relatório que vai chocar o mundo inteiro quando eles entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de pessoas como Roberto Barroso, Gilmar Mendes e principalmente Alexandre de Moraes. Um abraço. Enfim, ele nos escutou, tanto deputados quanto senadores, falando ali as perseguições que eles mesmos sofreram, como por exemplo derrubada de contas, enfim, busca e apreensão, e sem acesso aos autos, como eu também não tive acesso ao meu processo até hoje, quando minhas contas foram derrubadas pelo Moraes, e diversas outras violações que estão acontecendo aqui no nosso país, principalmente com relação de 8 de janeiro, a morte do Clezão. Perguntei para ele, né, falei, olha, queria que você tivesse vindo antes aqui de ter se encontrado com os ministros do STF, que eu gostaria que você tivesse perguntado para eles o que significa missão dada e missão cumprida. E a resposta dessa pergunta daria, né, a mais validação ainda a tudo que nós estamos falando aqui, porque é verdade. Pedimos para que de fato não seja uma decisão à direita, mas uma decisão imparcial. Só queremos a imparcialidade e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá e esse relatório terá a verdade contida que no Brasil a gente não está numa democracia. Ontem, por protocolo, eles têm que fazer isso, é o protocolo da comissão, eles escutam primeiro o Estado ao qual ele convidou. Eles foram convidados pelo Estado, então ele tem que ouvir, obviamente, a parte do Estado. Os próximos dias serão para ouvir os denunciantes. E hoje eles escutaram deputados e senadores. Bom, a reunião foi ótima. Nós trouxemos uma fartura de provas, usando documentos, decisões judiciais, manchetes, artigos da imprensa e até mesmo vídeos, onde nós mostramos para ele o que está acontecendo no Brasil. E eu posso garantir para vocês, querendo ou não, quando você está na frente de uma pessoa, você consegue fazer uma leitura de qual impressão ela está tendo daquilo que está sendo exposto. E o Pedro Vaca saiu hoje da reunião espantado, assustado com a ditadura que o Brasil vive. Assustado com as decisões sem fundamento do Alexandre de Moraes, com a censura das pessoas, com deputados e senadores sendo colocados em inquérito por suas palavras, sendo que a nossa Constituição nos torna imunes a todas e quaisquer palavras
Então assim, nós mostramos a fala do Barroso, quando o Barroso, isso assustou ele, quando o Barroso fala que a eleição não se ganha, se toma, quando o Barroso fala que nós derrotamos o bolsonarismo, ou quando o Barroso fala perdeu o Mané. Eu tenho certeza que a impressão agora que ele tem de Alexandre de Moraes e Barroso é uma totalmente diferente do que a que ele teve ontem. Então assim, várias pessoas falaram, Nicolas Ferreira, Magno Malta, Jorge Seife, Bia Kicis, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Damares, Padovani e outros deputados que estavam lá, Ramagem, Jordi, todos foram municiados de documentos e mostramos ponto a ponto o que está acontecendo no Brasil. Explicamos como que a censura começou, quando foi que Dias Toffoli foi colocado como amigo do meu pai, e a partir daí foi aberto esse inquérito das fake news, que já vai fazer 6 anos e está sendo usado como uma arma para censurar pessoas no Brasil inteiro. Falamos sobre Revista Oeste, falamos sobre Brasil Paralelo, falamos sobre as famílias das pessoas que estão presas, e eu te garanto, gente, ele terá que ser uma pessoa muito, mas muito mau caráter para sair do Brasil sem a percepção concreta de que isso aqui não é uma democracia, que o Brasil vive sob um regime de censura e que o STF, a nossa Suprema Corte, aquela que deveria resguardar a Constituição, tem sido justamente a instituição que mais a desrespeita, que mais persegue e que instrumentalizou o Estado Democrático de Direito, as nossas leis, para perseguir a direita. Foi uma reunião muito boa. Falamos cautelosamente, ponto a ponto, tudo o que aconteceu. Agora, nos próximos dias, mais denunciantes serão ouvidos. Pedro Baca me falou durante a reunião que ele assistiu o meu vídeo em inglês, onde eu faço a denúncia de tudo o que está acontecendo no Brasil, um vídeo de 30 minutos. Ele veio e me falou que ele assistiu o vídeo. Ele vai passar agora a ouvir mais pessoas, mais denunciantes, os advogados do 8 de janeiro, pessoas que foram censuradas, pessoas comuns, empresas que foram perseguidas, até a sexta-feira. Então vamos continuar fazendo o nosso trabalho, continuar fazendo a hashtag HelpBrasilCIDH, estava no Trending Topics, ele assustou inclusive pelo fato de estar nos Trending Topics. Uma outra coisa que eles nos disse também, que o assustou, foi que a quantidade de denúncias que eles receberam, milhares, eles receberam no e-mail deles, graças à mobilização que a gente fez, milhares de denúncias sobre o que está acontecendo no Brasil, e eu acho que ele nunca tinha ido para um país e recebido tantas denúncias de censura como ele recebeu no Brasil. Então, se o governo chamou eles para tentar apaziguar a situação, foi um tiro que saiu pela culatra, eu tenho certeza disso. Tá? Eu sei que ele defende muitos jornalistas, eu mencionei Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, vários jornalistas que foram perseguidos, que têm mandato de prisão, passaporte suspenso no Brasil, e eu tenho certeza que isso tocou no coração dele, porque uma das pautas que ele mais leva com apreço é a defesa da imprensa e defesa de jornalistas. Ele sempre denuncia jornalistas de outros países quando são perseguidos, então eu falei para ele que, olha, então você tem que começar a fazer defesa no Brasil, tá? Porque aqui você até agora não vi nenhuma nota sobre jornalistas perseguidos no Brasil. Resumindo, para concluir, foi boa, eu acho que vai ser um relatório muito bom, e saindo um relatório falando pelo menos 10% do que acontece no Brasil, vai ser vital para que o mundo entenda o que está acontecendo aqui, e quem sabe assim a gente possa ter uma força maior para reverter a situação. Beijo no coração, um abraço. E não se esqueça, se inscreva no canal. Passa o meu dia.